Olá a todas e todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Crítica Sem Critério. E estamos aqui hoje dando continuidade ao tema do episódio anterior, que é justamente medicina e psicanálise, encontros e desencontros, com a nossa convidada especial, Lorena Schiavon. Lorena é médica de família e comunidade, psicanalista lacaniana, e vem aqui mais uma vez contribuir. E dessa vez a gente falou no outro episódio em relação um pouco à parte histórica, encontros e desencontros, né, de Freud nesse tempo, e depois falamos um pouco da questão da escuta, como é o processo de escuta de um médico, de um analista, a questão do diagnóstico, tratamento. Quem não ouviu, vá lá, dá uma conferida. Mas agora a gente precisa falar também como é que se dá a formação, como alguém se torna psicanalista. Existe um diploma, algo que vai nomear também, né? E o médico, qual é a aproximação que se tem disso ou não tem. Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje, né, Vitor? Exatamente, Tainá. Oi, gente. Obrigado, Lorena, mais uma vez pela presença hoje. Eu que agradeço. E aí, eu acho que é muito importante, como a gente falou do início da psicanálise como um encontro e ao mesmo tempo desencontro com a medicina, né? Como é que a formação teve inserida aí nesse âmbito, né? Então a gente sabe que o Freud ele foi o primeiro analista, porque ele criou a psicanálise, e aí ele tinha que formar outros analistas. E aí ele começou, né, a formar outros analistas que eram médicos. E já na época houve muita polêmica ao longo do desenrolar dessas formações, desses encontros que iniciaram, né, o Freud e alguns médicos nas quartas-feiras, que isso é muito conhecido. Só que depois começou a se ter questionamento se só médicos poderiam fazer essa formação ou outras pessoas que não fossem médicas poderiam fazer. Freud tem até um texto sobre isso, que é a questão da análise leiga, e essa é uma grande discussão até hoje. Então eu acho que é importante a gente falar de formação, falando desse primeiro momento, né, histórico, que tem essa relação com a medicina e depois outras pessoas que de fora da medicina puderam entrar, para a gente entender como é que isso foi se desenrolando e como é que está hoje. E eu acho que para a gente entender, Lorena, você poderia falar um pouquinho sobre como é esse processo, quais as diferenças da formação médica e do analista, né, já que você ocupa essas duas funções. Então ninguém melhor que você para falar para a gente sobre isso um pouquinho. Pois é, são radicalmente distintos, né? Como a gente sabe, na medicina, a gente faz os 6 anos da formação médica. Quando a gente termina, somos ali, clínicos gerais. E aí cada um vai escolher a sua especialidade, vai seguir por esse caminho, dependendo da especialidade, é um tempo. Psiquiatria, eu acho que são 3, né? Então são etapas que se cumprem. Então tem um conteúdo programático, vão falar para você. Você vai estudar isso. E aí você precisa tirar tanto para ser aprovado. E assim você vai passando as etapas, vai passando pelas bases, vai passando pelo internato até se formar. Então, tem sempre alguém avaliando o estudante e julgando se ele é apto ou não, se ele é capaz ou não de seguir em frente na sua formação médica. Então, tem um tempo, primeiro ponto, tem um tempo, e tem uma validação, né? No final desses 6 anos, a gente recebe um diploma. Alguém assina lá, o reitor assina, a gente assina, pronto, agora você é médico. Isso dá alguma garantia? Eis a questão, né? Pois é. Na teoria, sim, né? Tem um diploma ali que te autoriza, um CRM que te autoriza. Mas na prática, a gente sabe que não é bem assim, né? Então, tem outras questões envolvidas. E aí, na psicanálise, vai para um extremo radicalmente oposto, que é: não existe um tempo exato, um tempo cronológico, a gente fala em um tempo lógico desse acontecer da formação. Então não dá para eu te dizer que é 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Não é um número, é um caminhar que se faz caminhando. Então, primeiro ponto, essa parte do tempo. Até com relação ao que eu estudo, uma dúvida muito comum de quem está começando na psicanálise, está se aventurando é: por onde eu começo? O que eu leio? Eu tenho que dar conta da obra de Freud inteira? Eu vou direto para Lacan? Só tem eles dois? E não, né? Quando a gente fala aqui em psicanálise, na verdade a gente está falando em psicanálises. Então existem diversas no meio disso que a gente está chamando de psicanálise. Então, cada um desses vai haver ali as bases epistemológicas para que cada um se dedique. Mas não vai haver um manual
estude isso primeiro, isso depois, isso depois. Isso gera muita angústia na formação, que é por onde eu começo, qual que é o melhor caminho, onde eu sigo. Então, as pessoas vão encontrando os pares aí no meio do caminho, sejam nos grupos de estudo, nas escolas, enfim, vão encontrando pessoas que compartilham dessa trajetória, dessa caminhada, para poder fazer a sua formação. Então, aqui falei só da parte de estudo. E ainda tem a parte da análise pessoal, né? Quando a gente fala no tripé, é o estudo pessoal, principalmente vinculado aos pares ali, né? A análise pessoal e a supervisão dos casos. E eu acho interessante falar disso da análise pessoal, que tem uma certa discussão se é o mais importante, se não é o mais importante. Mas se a gente for pensar num tripé, qualquer um desses que tá capenga, o banco cai. Então, não vou entrar nesse mérito da discussão. A minha entrada na psicanálise foi pela via da análise pessoal. Então, ao perceber o que é isso que funciona aqui, eu quero entender o que acontece, eu quero aplicar isso com as pessoas, eu quero que as pessoas tenham o mesmo efeito que eu tive. E aí fui buscar, estudar, enfim. E quando que a gente está pronto? Se não tem diploma, se não tem essa garantia. E aí o Lacan fala que o analista ele precisa autorizar-se por si mesmo. E aí tem uma continuação dessa frase que é muito oculta, e por alguns outros. Então o processo de autorização ele não se faz sozinho, ele faz com os pares, com o olhar desses outros. Então alguém pode perguntar, mas não seria muito inconsequente alguém decidir esse momento só porque um par de pessoas a autorizou e ela se sentiu autorizada? Para quem tem uma ética, esse é um momento muito angustiante, porque você começa a se questionar se está pronto. Assim como quando a gente forma em medicina, a gente está morrendo de medo do primeiro plantão. A gente se questiona também se a gente está pronto. Então o diploma não nos traz garantia. Eu acho que esses são pontos muito distintos e queria escutar vocês aí um pouquinho. Pois é, Lorena, eu achei interessante o que você trouxe para frisar essa dimensão dos referenciais teóricos quando você fala que existem psicanálises, né? Então, nós temos instituições que adotam diferentes referenciais teóricos, focam mais em um autor, como você falou, né? O Lacan, que é a sua base de formação, mas existem os que só vão estudar Freud, os winnicottianos, os que são da psicologia do ego, e aí a pessoa também vai ter que ir vendo com que ela se identifica, né? Para seguir essa formação. E a gente sabe que existem instituições em diversos moldes, né? Que ainda hoje tem instituições que só permitem médicos e psicólogos, outras não, abrem para qualquer pessoa que tenha outro tipo de formação. Então isso vai diferindo a partir da instituição em que você está ou de que grupo você está, né? Tem também alguns questionamentos em relação às instituições, sobre como se dá a formação lá dentro, as questões de poder, uma série de discussões que também perpassam isso. Mas é importante que as pessoas entendam que a formação em psicanálise não tem um viés acadêmico propriamente, não se dá numa universidade, num curso ou num curso de pós-graduação, né? É preciso estar na instituição, estudando com os pares, fazendo o tripé e em algum momento você se autorizar a começar a atender e não vai ter um diploma, né? Diferente do que a gente vê anunciado, né, no Instagram, né, garanta ali ser um psicanalista em tanto tempo, com a carga horária tal. E aí até recentemente teve essa grande discussão a respeito disso. E quando a gente fala também da questão da universidade, a gente precisa pontuar que não é que a gente não vai falar de psicanálise no ambiente acadêmico, né? É porque a formação não é lá o local que vai se dar, né? Não dá para ser dessa forma porque é um outro discurso, né? A gente sabe que o discurso universitário é um. E ali vai ser colocado um conhecimento, né? Diferente não é uma coisa do saber, que a gente precisa diferenciar também. Porque quando se está numa universidade, seria muito importante, sim, que na universidade pudessem ter pessoas que são psicanalistas, mas que ali estão em uma outra função, e que possam falar disso para despertar o conhecimento, né? Até porque, para mim, foi assim que me despertou alguma coisa de querer conhecer a psicanálise a partir disso.
E eu acho que tem um papel de complementar a formação, né? Se alguém faz uma formação em psicanálise e faz uma pós-graduação em psicanálise, é ótimo, né? Esse ensino ali da universidade vai ajudar, com certeza. É um outro papel, né? Que não vai estar fazendo com que, tornando aquela pessoa analista, né? Vai fazer com que ela possa conhecer alguma coisa ali, mas não vai garantir, né? E é isso que é o mais desafiador, né? Você entrar nessa jornada dessa forma. Mas penso que também na medicina é difícil, né? Você pegar um papel que diz que você, né, é capaz daquilo ali tudo. Então, os dois, falando desses encontros e desencontros, são difíceis, né? Quando a gente fala de formação. E mesmo nessa questão, fazendo um gancho com a psicologia, né, lembrar que a psicanálise não é um viés ali, uma abordagem da psicologia, elas são distintas. Então, mesmo durante a faculdade, sendo trabalhada uma disciplina em psicanálise, isso não autoriza ninguém ou forma ninguém enquanto psicanalista, né? E aí a gente pensando então na medicina, como seria importante também na formação médica as pessoas conhecerem pelo menos o que é a psicanálise. Seja para falar que é uma viagem, ou seja para falar, caramba, eu achei isso interessante, eu quero conhecer mais, eu quero saber mais. Mas a partir de uma ótica diferente do que é visto. Então, que a psicanálise é muito longa, não funciona, não tem evidência científica, é só para pessoas ricas, que isso cria todo um imaginário na sociedade, e isso implica diretamente em os médicos, e aí aqueles que se formam psiquiatras, não encaminham muitas vezes para psicanálise, por ter essas crenças ali muito arraigadas. Então é bom que a gente fale da psicanálise, desmistifique muita coisa, para que outras pessoas também conheçam, né? Acho que assim como no meu caso, por exemplo, fui atravessada pela psicanálise, outras pessoas possam ser também. E para que várias pessoas possam ter acesso, né? Pra gente, hoje em dia tem muitas escolas que têm uma clínica social, né? Que também deveria ser pensado em outras formas, para que pessoas que não tem aquela coisa da condição do pagamento, né, possam também ver uma maneira de poder fazer análise com algum pagamento ali, que é uma outra discussão também, né? De outro podcast. Tem de outro podcast, mas a questão de como se dá, né, mas que acaba sendo uma questão da medicina também, né, como é que fica o acesso à saúde de uma forma geral, né, com a psicanálise não é diferente, como todo o público ali, pelo menos poderia participar disso, né? Então acho que a primeira etapa é que possa conhecer, né? Possa saber que existe esse outro caminho, não é só o caminho como foi no nosso outro episódio da medicalização, né? Existem outras possibilidades também. Isso, eu acho que pegando um gancho, não assim estendendo muito no tema, mas acho que dá para pegar um gancho nisso que você falou, Tainá, da questão institucional, de a gente falar desse encontro medicina e psicanálise, se há coisas comuns ou coisas diferentes, porque falando assim, pelo menos da minha experiência, e trazendo até um estudo que tem publicado a tese de doutorado da Maria Carolina Antônio, que é a Ética do Desejo, um estudo etnográfico que ela fez sobre a formação em algumas escolas lacanianas, a gente sabe que, eu sempre trago, né, essa questão do social, e as instituições de psicanálise não estão por fora do social, assim como as faculdades de medicina. Então, alguns pontos negativos que eu enxergo nas instituições e nas faculdades de medicina é uma certa elitização, que a gente não pode negar que existe, né? E alguns discursos do tipo, não é para qualquer um, né? Você tem que se esforçar ao máximo, tem que bancar seu desejo. Então, Lorena, pegando o gancho dessas coisas que eu falei, eu queria ver um pouco da sua visão sobre isso, né? Dessas questões particulares da formação, de um certo elitismo, de certas exigências intelectuais ali e o acesso a essa formação. Como é que você vê, assim, a partir da sua experiência? Eu acho crucial esse questionamento que você traz, e a gente sempre pensa em saídas individuais para essas questões. Só que esse é um problema extremamente complexo, que aí é um encontro da psicanálise e da medicina, mas é um encontro meio pelas avessas, né? Seria melhor que não tivesse esse encontro, ou que elas se encontrassem de outra forma, por uma outra via, de poder não só desmistificar, mas ter acesso, né? Fornecer acesso a essas pessoas. Então, tirar esse padrão elitista, que ambas acabam tomando essa proporção. Então, a gente entra numa angústia muito grande de tentar encontrar soluções individuais.
Então, enquanto médicos, a gente sabe das sobrecargas dos serviços, né? Ou enquanto analistas, a gente tenta fazer uma clínica social e valores sociais, que esse social também já é uma outra problemática, porque estamos no social, mas numa tentativa desenfreada de fazer alguma coisa diante dos sofrimentos que a gente escuta, diante da falta de acesso, diante dos problemas de fome, de adoecimentos, os problemas com relações às relações de trabalho, o capitalismo, enfim. Tudo isso são questões muito maiores, institucionais, então não vai passar por soluções individuais. Então é uma questão que tem que ser pensada a nível das universidades, a nível das instituições de psicanálise, para poder oferecer para a população os melhores acessos à saúde, né? Seja por qual via forem. Exatamente, e a formação, né? Também não ficar restrita ali a determinadas pessoas que possam ter acesso. É um desafio, né? Que a gente vai pensando em como... E precisa, na verdade, que esse espaço seja contínuo, que se fale disso e não fique dessa forma que está, de forma despreocupada. É preciso que a gente vá pensando qual é, repensando, tentar de um jeito, tentar de outro, mas é preciso falar disso, que é uma coisa realmente... que é uma problemática desse meio que a gente está inserido. É um outro tema de um podcast que a gente vai conversar, né, Vitor? A questão do neoliberalismo, no adoecimento psíquico. Mas hoje a gente queria agradecer a Lorena pela sua presença aqui, por dedicar um pouquinho do seu tempo aqui com a gente, né, no podcast. Lorena, mais uma vez, muito obrigado e volte sempre. Eu que agradeço. É sempre bom estar com vocês, discutindo temas tão importantes assim e com muita ética, né, que é o que a gente precisa para trabalhar essas questões do social e dos adoecimentos psíquicos também. Então, vamos ficar por aqui. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.